Ó Senhor Todo-Poderoso, de geração a geração Tu és Deus, Senhor. O Senhor é o princípio e o fim, Senhor. Tu és o alfa e o ômega. O Senhor é a brilhante estrela da manhã, Senhor. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha, Senhor. E a porta que o Senhor fecha, ninguém abre, Senhor. Agindo o Senhor, ninguém impedirá, Senhor. Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo, Jesus. És o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor é a brilhante estrela da manhã. Ao mesmo tempo, Cordeiro de Deus e Leão da tribo de Judá. Tu tens o cetro de ferro que regerá as nações. O governo do mundo está sobre os teus ombros, Jesus. Aleluia. O Senhor é o Deus forte, é o Pai da eternidade. O Senhor é o príncipe da paz, Jesus. E nós te amamos, Senhor Jesus. Eu quero aprender também a te servir, Jesus. Tenho consciência que o Senhor é Senhor da minha vida. Mais do que te pedir, eu quero te oferecer, Senhor, a minha vida como sacrifício santo e agradável a ti, Senhor. Ó Espírito Santo, eu peço que o Senhor revele a palavra do Pai, que ela faça sentido para nós, que ela seja rema para nós, que ela faça diferença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Assim seja. Vamos sentar, irmãos. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Irmãos, é muito bom ser amigo de Deus. Quem quer ter um amigo como esse, como Deus? A palavra do Senhor afirma que Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Moisés foi fiel em toda a sua vida. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, um homem que agrada o coração de Deus. Jó, Deus mesmo deu testemunho acerca dele, dizendo que ele é um homem bom, justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Daniel, a palavra afirma que os leões não puderam comê-lo, tampouco tocar nele, porque ele era justo, não se achou nenhuma iniquidade nele. Vale a pena ser amigo de Deus. E eu quero falar com você, a palavra que Deus me deu é sobre bênção. Bênção. Deus falou assim para Abraão: Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Olha só. Abraão era amigo de Deus. E a bênção do Senhor o acompanhava, a tal ponto que Deus fala isso. Mas aí eu quero comentar com você uma pequena particularidade dessa palavra bênção. Quando Deus fala, eu abençoarei os que te abençoarem, a palavra bênção pode ter um sentido de falar bem, bem dizer, falar bem. O oposto de maldizer ou de amaldiçoar. Por isso é tão importante nós guardarmos as nossas palavras. Quando você fala bem de alguém, quando você fala o que é justo, quando você exalta, enaltece, você está abençoando, bendizendo. Amém? Quando você fala mal, você está amaldiçoando. E a palavra de Deus fala que quem ama a maldição o alcança. A palavra fala que a bênção vai correr atrás de você e vai te alcançar, se a gente vai ver as condições. Mas a maldição, aquele que ama a maldição o alcança.
Por isso Jesus nos ensina tão seriamente a respeito das palavras. Jesus falou, pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Guarda a sua boca. Pensa antes de falar. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Jesus falou que o bom homem do seu bom tesouro tira boas palavras. Mas eu quero falar de outra faceta da palavra bênção, que não é de bem dizer, de falar bem. É bênção quando Deus abençoa. Bênção no hebraico é brachá. Brachá. Aparece 415 vezes no Antigo Testamento. A palavra brachá ou os seus derivados, da mesma raiz, 415 vezes. E no Novo Testamento, a palavra é grega, né? Eulogeu, aparece 68 vezes com as suas derivações. Que será que é bênção, que aparece tantas vezes na Bíblia? Irmão, brachá, bênção. Tem uma tradução livre, que eu sempre me lembro dessa. Bênção pode ser fazer uma boa viagem. Fazer uma boa viagem. Você sabe que você está de passagem aqui, né? O espírito nunca morre, mas esse corpo está de passagem neste plano. Virá um novo céu e nova terra. E enquanto nós estamos aqui, a gente pode receber a bênção de Deus e fazer uma boa viagem. Nós somos peregrinos aqui. Eu às vezes vejo, tem algumas pessoas que têm a vida tão sofrida, amargurado, parece que cansa viver. Você conhece alguém assim? E não tem a ver com saúde, viu? Um dos testemunhos que mais me impactou foi o da Corrie ten Boom. Alguns já devem ter ouvido falar, uma moça que quando ela era jovem, ela sofreu um acidente, se não me engano, de esqui. Ela fraturou a vértebra cervical e ficou tetraplégica. Continuou temente a Deus, continuou amando a Deus, continuou falando de Jesus Cristo. E quando você ouve o testemunho dela, você fala, meu Deus, eu quero ser como ela. Claro, não tetraplégica, mas meu Deus, é uma pessoa feliz, é uma pessoa abençoada. Não é só a saúde. Tem aquele outro testemunho que eu sempre me esqueço o nome dele, é o Nick, não é? É Nick o nome? Foi? Aquele homem que ele só tem a cabeça e o tronco, né? Ele não tem membros. E você ouve ele falando de Jesus Cristo, ele falando da vida, você fala, uau, ele é abençoado. Bênção é fazer uma boa viagem, é desfrutar de tudo que Deus fez. A palavra bênção, uma explicação mais concreta é conceder, guarda isso, a gente vai falar sobre bênção. Conceder poder para alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade, longevidade, bênção. Aí você pode perceber que a única fonte da bênção é Deus. Deus pode conceder saúde, paz, alegria, prosperidade e tudo isso com vida longa. Aleluia! Deus pode abençoar. E abençoa. E abençoa. Eu quero ler com você Tiago, capítulo 1, Tiago 1, 17 e 18. Se vale a pena ser amigo de Deus, servo de Deus, filho de Deus. Por isso que eu sempre falo que Deus é muito bonzinho. Tiago 1, 17 e 18. Vou ler o 16, para dar o contexto bem especial. Tiago 1,16. Não erreis, meus amados irmãos. Tem uma outra versão da Bíblia que fala, não vos enganeis, meus amados irmãos.
toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Não erre, não se engane, não deixe que ninguém te engane. Deus é bom o tempo todo e o diabo é que não presta. Deus é bom, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dEle. Ele é um pai que está pronto e desejoso de abençoar os seus filhos. A maior coisa que Deus pode dar para você é a bênção. Porque a bênção é a autoridade para você prosperar, para você ter saúde, para você ir bem, para você ser bem-sucedido. Quer algo melhor do que isso? Toda boa dádiva vem dEle. Quantas vezes já aconteceu com você de o diabo querer enganar você? Acontece alguma coisa, algum imprevisto, alguma coisa que não estava nos seus planos, e aí já vem o acusador, que é o diabo, colocando, viu? O que adianta você ser crente? Você acha que Deus existe mesmo? Você acha que Deus é bom mesmo? Por que está acontecendo isso com você? Aí você pega e vai ouvir o testemunho do Nick ou da Corrie ten Boom e você fala, olha... Aí você lembra do Abacuque, ainda que não haja frutas na videira, ainda que não haja nenhuma fruta na figueira, ainda que não haja nenhum gado no pasto, ainda que não haja nenhuma ovelha no curral, ainda que não tenha nada, eu vou exaltar e vou glorificar o meu Deus. Aleluia! Não é pelo que temos, é pelo que somos, é pelo que Ele é. Toda boa dádiva vem dEle, irmãos. E Ele quer abençoar você. Por isso essa palavra bênção aparece tantas vezes na palavra dEle. Vamos dar uma lida em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Nós precisamos conhecer essas coisas, porque são o nosso direito. É o nosso direito. Se você não conhece, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ah, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Então leia a Bíblia. Deus fala por sua palavra. A palavra de Deus diz assim, que tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ultimamente falou a nós através do Filho de Jesus. Quando você abre a palavra de Deus, você lê o Novo Testamento, Jesus Cristo está falando com você, você tem as palavras de Jesus. Então você está ouvindo a voz do Senhor teu Deus. E quando você ouve a voz de Deus e obedece e guarda os seus mandamentos, todas estas bênçãos, como é que ele fala? Essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Essa palavra fica sempre na minha mente. Amém? E que bênçãos são essas? Aqui ele vai enumerar, se não me engano são 14 versículos que ele fala todas essas bênçãos que virão e vão te alcançar. E sabe, se você ainda é um daqueles bem antiquados, retrógrados, e que fala, mas isso aqui é o Antigo Testamento, isso aqui não é para mim, então você precisa de uma Bíbliazinha menorzinha só com o Novo Testamento, né? Se está na palavra, é nosso. Deus é o mesmo. E aqui ele fala de bênçãos, irmãos, ele fala de bênçãos que vão alcançar o seu filho, vão alcançar o seu neto. Ele fala de bênçãos para o seu gado, bênção no seu campo, bênção no seu negócio, bênção no seu comércio. Ele fala de bênção nas suas finanças, ele fala de bênção na família, ele fala até de bênção para enfrentar os seus inimigos. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz dele
e guardares os seus mandamentos. Que hoje você sai daqui tomando uma posição, como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por que Josué pode falar isso? Porque ele é o sacerdote, né? Você sabe, a gente falou sobre isso aqui no culto de casais na sexta-feira. Marido, você é o cabeça, você é o sacerdote, você determina a bênção. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! E quando a gente serve a Deus, as bênçãos nos alcançam. O que é bênção então? Fazer é uma boa viagem. Bênção, brachá, é autorização para prosperar, para ter saúde, para ter fecundidade, para ter longevidade, autorização para ter paz, autorização para vencer as suas guerras. Só Deus pode conceder isso. Por mais bonzinho que eu queira ser ou parecer, eu falo, olha, eu te abençoo. Você vai ter paz, você vai ter saúde, você vai ter alegria. Quem sou eu? Eu desejo que você tenha, eu gostaria que você tivesse, mas Deus pode falar, eu te abençoo. Aleluia! Está pegando o espírito da coisa? Esse é o nosso Deus, se está aqui. Cada uma das suas promessas tem da sua parte o sim e o amém, o assim seja, por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Vamos então ver o seguinte, irmãos. O maior abençoa o menor. Então, Deus abençoa o seu povo. Deus abençoa os seus filhos. Mas também, o Pai abençoa os seus filhos. Nós vemos na palavra de Deus quando Jacó, ou Israel, quando ele estava adiantado, ele ia morrer, adiantado em idade, ele estava se aproximando da sua morte, ele chama cada um dos seus filhos e abençoa cada um dos seus filhos. Pode ser com imposição de mãos na cabeça, pode ser colocando a mão que vai ser abençoado embaixo da coxa, tem várias coisas na palavra. Jesus chamou as crianças, pegou no colo e os abençoou. Mas você viu como é importante que o pai pode abençoar seus filhos? Quantas vezes a minha esposa falava e ainda fala, ora por nós, ora pelos filhos, ora para nossa casa, abençoa. E eu às vezes falava, Kátia, você também pode orar, a sua oração é tão poderosa quanto a minha. E é. Mas o maior abençoa o menor. Claro, em nome do Senhor, em nome de Jesus. O marido é o cabeça da esposa, Jesus é o cabeça do marido. A bênção é tão importante. Vocês se lembram? Oi? Oi? Sim, na casa que não tem o marido, não é o cabeça, a esposa, né, que não tem o marido, então a esposa é a autoridade, e ela abençoa, o maior abençoa o menor. Amém, irmãos? Vocês se lembram de um costume antigo? Os mais novos nem lembram, porque nunca viram. Existia um costume que era assim, o filho, quando ia sair de casa, falava, bênção, pai. E o pai, temente a Deus, falava, Deus te abençoe, meu filho. Bênção, vô. Deus te abençoe, meu neto. Olha, o nosso país é um país cristão, costumava ser. E esses fundamentos estavam na sociedade, hoje em dia estão até desprezando Deus. Mas existe fundamento para isso. Resgata. Abençoa o seu casamento, abençoa a sua esposa, abençoa seus filhos, abençoa seus netos. Libera a palavra. Amém? Como eu disse, a bênção vem de Deus. Quem sou eu para abençoar? Mas por isso que eu oro, em nome de Jesus, o Senhor te abençoe, filho. Não sou eu que estou abençoando, eu estou liberando a bênção, eu sou o canal da bênção. Glória a Deus. Em Lucas 24, 50, veja lá, Lucas 24, 50, no finzinho do ministério de Jesus, já tinha terminado o seu ministério, Jesus estava já ascendendo ao céu, né? Estava subindo. Em Lucas 24, 50,
levou-os fora até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Jesus abençoou os seus discípulos. O que ele está assim ordenando para Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu? Eu autorizo vocês a irem em meu nome, eu autorizo vocês a serem prósperos, a serem felizes, autorizo vocês a terem paz, eu autorizo vocês a fazerem uma boa viagem. Jesus os abençoou. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do céu, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Seja amigo de Deus, seja servo de Deus, seja filho de Deus, que a bênção é sua. Quantas vezes, irmãos, eu estive em viagens, hoje em dia, graças a Deus, as nossas viagens são equipes apostólicas, mas antes, 15, 20, 25 anos atrás, quantas vezes eu fiz viagens sozinho? Fui sozinho para a Holanda, fui sozinho para a Coreia do Sul e outros lugares, viagens de Deus. E quantas vezes sozinho eu precisava da bênção dele. E a bênção dele estava comigo. Aleluia! Deus é bom! Então, esse é um primeiro aspecto, né, que o maior abençoa o menor. E o segundo aspecto muito importante é que a bênção de Deus está condicionada à obediência. A bênção está condicionada à obediência. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão condição, se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares os seus mandamentos. Não pense, se você quiser ser filho rebelde, fazer do seu jeito, não pense que a bênção virá. Ah, mas está escrito que Deus abençoa. Deus abençoa aqueles que o temem, que o obedecem, que guardam os seus mandamentos. Quando Satanás veio tentar Jesus, Satanás ousou tentar o Filho de Deus, ainda que Jesus estava em carne, por isso que Satanás ousou, né, se aproximar. E falou, olha Jesus, todo esse mundo aqui vai ser teu, tudo isso me foi entregue, e se você se prostrar e me adorar, eu te entrego, Jesus. E o que Jesus falou para Satanás? Está escrito, Satanás, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Se você ama a Deus, se você adora a Deus, serve a Deus, obedece a Deus, guarda os seus mandamentos. Deus fala, os meus mandamentos não são penosos, os meus mandamentos não estão longe de você. Eu coloco os meus mandamentos no teu coração, para você não pecar contra mim. Por isso que a gente tem que se alimentar da palavra. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque à medida que eu me alimento da palavra de Deus todos os dias, ela vai ficando impregnada no meu DNA. Eu guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A tua palavra para mim é mais preciosa do que o ouro puro de Ofir. Aleluia! É a palavra que nos limpa, Jesus falou. Então você tem essa palavra, você vive de acordo com essa palavra, a bênção te segue, a bênção te alcança. Quando você menos espera, virou a esquina, pum, a bênção te alcançou. Aleluia! A bênção do Todo-Poderoso. É o que nós lemos então em Deuteronômio 28, né? Aí fica simples, irmão. Causa, efeito. Obediência, qual é o efeito? Bênção. Por isso que o diabo trabalha tanto para fazer a gente desobedecer a Deus, que é pecar. Quando a gente peca, a gente está desobedecendo a Deus. Se você desobedece a Deus, você perde o direito da bênção. Por isso que Deus fala, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo vai querer fazer você não congregar. O diabo vai querer fazer você não adorar. O diabo vai querer fazer você não ler a Bíblia. Vai querer desacreditar a Bíblia. O diabo vai tentar fazer tudo isso.
Para quê? Para roubar a sua bênção. Não deixa ninguém. Amém? Não erreis, não vos enganeis, toda boa dádiva vem dele. Hoje você vai sair daqui com a bênção. Você crê nisso? Então a posse? A bênção de Deus. Aleluia. Olha aqui, Gênesis 24, 1. Abraão. Gênesis 24, 1. E era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Abraão já era adiantado em idade, já era velhinho. Olha que lindo. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. A gente conhece o caminho de Abraão, como ele errou muitas vezes. Ele chegou a mentir, ele falou que a sua esposa era irmã dele, mais de uma vez ele fez isso. Mas ele era amigo de Deus, ele era temente a Deus, ele queria acertar, ele buscava intimidade com Deus, ele se arrependia. Não que sejamos perfeitos, mas nós, o que Paulo fala? Não que eu seja perfeito, mas eu vou me esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu olho para o alvo, eu olho para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo, e vou seguindo em frente. Aleluia? Abraão fez isso, e quando já era velho, o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Já pensou que lindo, se você puder olhar para trás na sua vida e falar, olha, Deus me abençoou em tudo. Cada luta que eu tive, cada percalço, cada problema, cada traição, cada enfermidade, cada surpresa, meu Deus, mas Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Olhando agora eu percebo que Deus me abençoou em tudo. Aleluia! E sabe, você percebe isso quando você deita e dorme em paz. Em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Você percebe que você tem a bênção quando você acorda e por mais que esteja difícil a situação, fisicamente ou externamente, você fala, bom dia, Espírito Santo, porque as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã. Alexandre, alegremo-nos e regozijemo-nos, porque este é o dia que o Senhor fez. Está na palavra. Em tudo dai graças. Você percebe quando uma pessoa tem a bênção, quando ele tem a graça. Amém? Eu quero ver essa luz em cada um aqui. Essa paz, esse brilho, essa fé, essa bênção. Aleluia! Vamos ver José, Gênesis 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. José era um príncipe, ele era um dos filhos de Israel, de Jacó. José foi vendido pelos seus irmãos por inveja, ele foi vendido como escravo, e ele foi levado lá para o Egito como escravo. Mas quando ele chega, então ele foi comprado pelo capitão da guarda do faraó, escravo, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com José, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo que tinha. O que o Potifar percebeu? Que o Senhor Deus estava com José, que a bênção de Deus estava com José, tudo que José fazia prosperava.
Lembra do que é a bênção? Autorização para prosperar. No fim tudo dá certo. Aleluia. Ele chegou lá como escravo, e em pouco tempo ele já está como senhor da casa do Potifar. Ele tinha ficado 3 anos na prisão. 3 anos. Um jovem de 17 anos não se revoltou contra Deus, não se revoltou contra os irmãos, a gente sabe disso no restante da história. Ele não quis se vingar, ele continuou crendo em Deus. Depois de 3 anos preso, ele vai até a casa de Potifar, e o Potifar vê que a bênção estava sobre ele. Mas tem mais, né? Você conhece, eu só vou ler agora o versículo 21. Perdão, eu inverti as coisas, né? Primeiro ele foi para a casa do Potifar, ali ele fica na casa do Potifar, durante, se não me engano, quase 10 anos. E depois, a esposa do Potifar quis que ele adulterasse com ela, José não quis. Ela mentiu, dizendo que ele tentou seduzi-la, e aí o Potifar prende o José. E aí José ficou 3 anos preso. E aí quando ele chega lá na prisão, veja aqui, Gênesis 39, 21. 39, 21. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, com José. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo que ele fez na casa do Potifar, Deus abençoou. Tudo que ele fez na prisão, Deus abençoou. Sabe o que é isso? Isso é bênção. Aleluia. E aí você sabe, né, que quando ele foi vendido como escravo, ele tinha 17 anos. Quando ele tinha 30 anos, ele foi para a casa do faraó, para faraó. Então, 13 anos, né? Ele ficou 10 anos como escravo na casa do Potifar, ficou 3 anos na prisão, e tudo dando certo. Depois de 13 anos como escravo, dos 17 aos 30 anos, ele é levado na presença do faraó, e o Senhor Deus abençoou José de novo. O faraó percebeu que a bênção estava sobre ele, e o faraó colocou José como, tipo, o primeiro-ministro do Egito. Abaixo de faraó, quem mandava em tudo era José. Por causa do quê? Bênção. O Senhor estava com ele. Bênção. Deus é abençoador. Se o Senhor estiver com você, você tem a bênção. O que é que pode roubar a sua bênção? Falta de obediência, falta de fé, falta de temor a Deus. O que mantém a nossa fé acesa, irmão? A fé vem pela palavra de Deus. Se você perceber que você está um pouco frio, o coração um pouco duro, está meio sem fé, lê mais a Bíblia. Ora mais, coloca louvor. Lembra que eu sempre falo que a gente tem que ter os pés na terra e a cabeça no reino do céu, certo? Mas tem momentos na sua vida que você tem que ter mais cabeça no céu. Seja um pouco mais radical. O diabo está tentando roubar a sua fé, fica um pouco radical, espiritual. Jejua, lê mais. Aí equilibrou, aí pé na terra de novo. Tem que trabalhar, comer arroz com feijão. Amém? Amém? Glória a Deus. E agora eu quero encerrar citando Jesus. Agora, vamos para João 14? João 14, 21.
João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica, né? Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Se você tem os mandamentos de Jesus Cristo, que é a própria palavra do Senhor Deus, ele fala, se você tem os mandamentos e os guarda e os pratica, então você ama Jesus. E se você ama Jesus, ele fala que ele vai se manifestar a você. E Jesus estava com ele, e o Senhor estava com ele. O que acontece quando o Senhor está com você? A bênção. Tudo que você faz dá certo. Tantos exemplos, tantos. Me ocorreu um agora. Estava subindo a serra, faz tempo, faz muitos anos. Nosso carro era um Fiat. Esqueci qual é o nome daquele Fiat. Não sei se era Premium, um Fiat quadradinho. Esqueci o nome. Era um Fiat. Eu sei que subindo a serra, deu um barulho no carro, parou. Depois eu vinha saber que foi a correia dentada que quebrou. E a gente ficou ali. Acho que a Kátia estava comigo. Não sei se eu estava sozinho ou se ela estava comigo. Naquele tempo que a estrada não era movimentada como agora. A Serra de Taubaté era bem deserta. O pessoal falava que tinha lobisomem, disco voador, assombração. E foi à noite. Não tinha celular, porque aqui tem tudo, né? Às vezes tem sinal, mas tem lanterna, tem calculadora, só não faz ainda ovo frito. Não tinha celular, eu não tinha lanterna, devia ter, né? Naquele breu, carro, não é que naquele deserto não passa ninguém, passou um mecânico de Ubatuba, subindo a serra. O que aconteceu aí, pastor? Nem era da igreja. A igreja era pequenininha. Eu não sei, o carro pifou aqui, deixa eu dar uma olhada. Eu já tinha dado uma olhada, mas naquela escuridão, sabe quando você abre o capô, não sabe nada, né? É mania, né? Acontece, a gente abre o capô, dá uma olhada aqui, dá uma batidinha ali, ainda com cuidado, porque pode dar choque, eu não sei onde dá choque, a gente não dá. Eu dou uma olhada, não sei não. Ele foi lá, deu uma olhada, pastor, correia dentada, quebrou, mas fica tranquilo. Irmãos, ele arranjou guincho, tudo que eu tive que fazer é não fazer nada. Sabe o que é isso? É bênção. Tantos exemplos eu poderia dar, tantos, em termos de saúde, em termos de livramento de estrada, em termos de tudo. É bênção. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Obrigado, Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele, Jesus falou. Aleluia. E Jesus continua aqui no versículo 23, ele fala assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se ele faz morada em mim, o Senhor está comigo, como o Senhor estava com José, como o Senhor estava com Abraão, e se o Senhor está comigo, a bênção está comigo. E tudo que ele fazia prosperava, porque o Senhor era com ele. Viremos e fazemos morada. Agora, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, é mais do meu Pai que me enviou. Eu tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, eu deixo a minha paz com você, Jesus falou. Paz, alegria, saúde
e prosperidade, junto com vida longa. Porque vida longa sem paz, sem alegria, não dá, né? Mas tudo isso com longevidade. A bênção. Bracha. Aleluia! É seu. É direito seu. Assim, queria convidar você a ficar em pé. E antes do Ministério de Louvor vir aqui, porque eu quero que vocês também recebam, para você ver como isso é tão sério, meus irmãos. É tão santo, é tão precioso, é tão único ter direito à bênção de Deus. Eu vou ler aqui Números 6. Eu vou pedir para você nem abrir, tá? Você vai reconhecer esse texto. Eu vou ler número 6, do 22 em diante. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel. Por que Deus falou para Moisés falar para o Arão? Porque Arão era o sacerdote. Fala para Arão e para os seus filhos, que era a família sacerdotal, e diga para eles: assim vocês vão abençoar os filhos de Israel. Então você vai ver agora que a bênção é falada, a bênção é proferida, a bênção é liberada. Poder das palavras. Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E ele fala: olha, diga assim aos filhos de Israel e eu os abençoarei. Arão tinha que liberar essas palavras e a bênção de Deus seria liberada. E diga assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Olha a bênção sendo liberada. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Bênção liberada. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Bênção. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Como é que estava sendo colocado o nome do Senhor sobre os filhos? O Senhor te abençoe. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor... Isso é muito santo, irmãos, a palavra de Deus. Deus fala assim: não use o meu nome em vão. Não ouse. Não profira o meu nome em vão. Mas ele fala: coloque o meu nome sobre os meus filhos e eu vou abençoá-los. Aleluia. Então, quando a gente sempre no final do culto profere a bênção do Senhor, não são só palavras, é bênção liberada. É assim como Jesus Cristo, ele falou para os seus discípulos: olha, quando vocês entrarem numa casa, vocês digam assim, vocês digam: a paz do Senhor seja com vocês. Não é um cumprimento, não é uma saudação, é uma liberação de bênção. A paz do Senhor esteja com vocês. Jesus falou: se naquela casa eles quiserem receber a paz ficará. Se eles rejeitarem, a paz voltará para vocês. O poder das palavras de Deus. Deus quer te abençoar. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você faça uma boa viagem. Deus quer que tudo que você fizer prospere. E não é só prosperidade financeira, você entendeu, né? Em paz me deito, logo adormeço. Obrigado, Senhor. Amém? Eu vou chamar então o Ministério de Louvor.
Ah, é verdade. Aleluia. Como eu disse, tem tantos testemunhos, mas eu vou contar mais uma bênção, bem objetiva, que a Kátia me lembrou. Teve um dia que nós tivemos que ir até São José dos Campos, no hospital, à noite. A nossa filha teve um problema seríssimo, uma dor fortíssima, e ela falou: pai, eu acho que eu estou morrendo, pai, eu estou morrendo. É toda uma história. A gente foi até São José, e ela foi atendida, e a gente estava voltando para Ubatuba, acho que era 2 da manhã, mais ou menos, entre 1h30 e 2 horas da manhã, na Carvalho Pinto, não na Dutra, na Carvalho Pinto. Então, 2 da manhã, ninguém, eu fui na velocidade, que era 120 por hora. Aí, terminou uma subida, o carro era aquele carro bom, a Spin, que não perde velocidade, hein, Marco? A Spin. E aí, quando acabou a lambada, na descida, 120 por hora, irmãos, eu nunca vi isso, cena de filme. Tinha um monte de vacas na pista, aquelas vacas brancas, tipo Nelore, vindo em minha direção, mas era assim, estava tipo um paredão, devia ter, não sei, 10, 12, 15, fechando a pista assim, de acostamento a acostamento, todas vindo em minha direção. E eu, a 120 na descida, na hora que eu vi, eu comecei a brecar, e brecando, e, irmãos, eu não sei se você começou a gritar, eu sei que a Sara estava, foi um desespero, aquela coisa de segundos, né? E foi, e quando a gente chegou nas vacas, não tinha parado o carro ainda, não tinha freado o suficiente, não tinha parado ainda. Eu não sei a quanto a gente estava por hora, talvez a 30, 40 por hora ainda. Você acredita que as vacas abriram? Eu estava com farol nelas, não dava tempo de pensar em baixar farol, sei lá, muito rápido. Elas abriram, e a gente passou vendo as vacas. Abriu assim, tipo, abriu um corredor. Não bateu um casco. Não bateu um chifre, não bateu nada no nosso carro. Foi assim, a gente passou. Meu Deus, que é isso? Eu sei que contando não dá para ver a gravidade, talvez não dê para acreditar, mas misericórdia, que louco. Você sabe, né, o estrago que faz um animal desse entrando no carro. Foi mais uma bênção. Tantas bênçãos. Vale a pena servir a Jesus, irmão. Vale a pena ser amigo de Deus. Amém? Deus é bonzinho. Ele não disse que a gente não vai ter aflições, Ele falou que a gente vai ter aflições. Mas Ele falou: eu vou estar com você nas aflições. Eu vou estar com você, filho. Amém? Vamos apagar as luzes? Vamos cantar esse cântico? Porque depois eu quero liberar a bênção. Aleluia. Quero ouvir tua voz, as sandálias eu já tirei, a minha alma anseia por tua presença, mais que a terra seca anseia pela chuva, guardarei teus mandamentos, pois para mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza, pois suas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. Os céus se abrirão do bom tesouro do meu Senhor, tudo
minhas mãos. Onde eu tocar as minhas mãos, quero ouvir tua voz. Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei, A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. guardarei Teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza, pois suas bênçãos irão e me alcançarão. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão, no tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar, onde eu tocar as minhas mãos, onde eu tocar as minhas mãos. Eu quero convidar você a tomar posição no mundo espiritual. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. A palavra diz que um dia Jesus vai falar assim: Pai, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Você tem que tomar posição, irmão, não espera para amanhã. Jesus forjando os seus discípulos um dia ali no mar, quando se levantou aquela tempestade, todos ficaram apavorados. E Jesus falou: por que vocês são assim tão tímidos, homens de pequena fé? Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Você tem que ser valente para servir a Jesus, irmão. Para você ser amigo de Deus, você tem que estar perto dele. Depois da ressurreição, os seus discípulos não creram. E Jesus repreendeu a sua incredulidade e dureza de coração. Eu vou convidar você agora a se colocar diante do Senhor Jesus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele era um homem influente, culto, tinha poder, tinha prestígio, mas ele falou assim: olha, eu hoje considero como esterco, como lixo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, em troca da sublimidade do amor de Cristo e da preciosidade do conhecimento dele. Que tal se você fizer essa escolha agora? O que passou, passou, mas se coloca agora na presença do Senhor e fala: Pai, eu quero a Tua bênção, Pai. Espírito Santo, me ajuda a ser digno da bênção do Pai, Senhor. Eu quero ser forjado, Senhor. Eu quero que o meu velho homem seja crucificado com Cristo. E esse novo homem vai ser Teu servo, Senhor. Eu quero guardar os Teus mandamentos, Senhor. Amém. Fala com Ele agora, fala com o Senhor Jesus, o Teu Senhor. Fala com Ele.
Consagra de novo a tua vida para Ele. Pede perdão naquilo que você tem sido omisso, medroso, ou fraco, ou inconstante. Pede perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Sonda meu coração e me conhece, Senhor. Vê se há algum caminho mau em mim, Senhor, e me revela. Não retires de mim o teu Espírito, Senhor, não tires de mim a alegria da salvação, Senhor. Renova em mim, Pai, um espírito reto e um coração puro, Senhor. Se você é varão, sacerdote da sua casa, se você é irmã que é o esteio da sua família, fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor, começando por mim, por você. Toma uma posição diante do Senhor. Oh Senhor, com a tua ajuda eu me proponho, eu não vou deixar passar um dia sem me alimentar da tua palavra, Senhor. Oh Senhor, me ajuda, eu quero aprender a dar graça em todas as coisas, eu quero guardar minha boca, Senhor. Eu não mais amaldiçoarei, apenas bendirei. Eu só quero falar aquilo que edifica, Senhor. Pai, me ajuda a ser pronto para ouvir, mais tardio para falar, Senhor. Recebe um renovo em nome de Jesus. Vista-se agora, revista-se das vestiduras celestiais. Troca as vestes de tristeza por vestes de alegria. Fiel é aquele que te chama. Aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo, ainda que seja necessário muitas vezes que você seja exortado, corrigido. Porque o Pai corrige aqueles que Ele ama como filhos. Recebe de volta a tua alegria, recebe de volta a tua esperança. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos, regozijemo-nos. Grande é o Senhor, Rei de toda a terra, o meu Senhor, o meu Salvador. Não dormita nem tosqueneja o guarda de Israel, o teu Senhor. E se Deus é por você, quem será contra você? A bênção te acompanha, a bênção te alcança, porque o Senhor está com você. O Espírito Santo que o mundo não vê, não conhece, nem pode receber, mas vós o conheceis, porque Ele está em vós, Ele habita em vós. Se o Senhor está com você, se o Senhor está com você, a bênção está com você. Aleluia, aleluia, amém, assim seja. Toma posse, essa palavra é tua. Satanás, essa palavra, ela desceu da minha mente para o meu coração e aqui ela fica, aqui é solo fértil, Satanás. Amém? Toma posse. E você sabe quando a gente fala aleluia, sabe o que quer dizer aleluia, né? Aleluia, louvado seja Deus, aleluia, aleluia.